Como você pode solicitar a sua nacionalidade espanhola pela Lei da Memória Democrática se você está no estrangeiro, no exterior? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo ao canal Fazendo as Malas Morar na Espanha. Eu sou o Marcos, do canal Fazendo as Malas e da assessoria Espanha Já. Somos especialistas em imigração para a Espanha, nacionalidade espanhola e trâmites de imigração. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da Lei da Memória Democrática. Muita gente está solicitando a Lei da Memória Democrática ou a nacionalidade pela Lei da Memória Democrática como filho ou neto de espanhol. Nós temos muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso para você fazer esse seu trâmite sozinho, tá? Vou deixar linkado aqui uma playlist para você poder verificar todos os vídeos sobre a Lei da Memória Democrática. Agora, uma dúvida que sempre perguntam é: e se eu moro no exterior, se eu não estou morando no Brasil? Evidentemente, nasci talvez em São Paulo, Rio de Janeiro, algum estado do Brasil, mas hoje em dia eu moro no exterior. Como eu faço para solicitar a minha nacionalidade pela Lei da Memória Democrática? Bom, aqui você tem duas situações, tá? A primeira delas é que você precisa, na grande maioria das vezes, estar morando legalmente nesse país, no estrangeiro, ok? Na maioria dos consulados da Espanha, nesses países fora da Espanha e fora do Brasil, você não vai conseguir protocolar e dar entrada no seu processo se você não estiver com uma autorização de residência ou uma residência válida nesse país. Se você está morando ilegalmente fora do Brasil, você teria que voltar para o Brasil e dar entrada no consulado da Espanha do seu local de residência no Brasil, ok? Isso eu digo na maioria das vezes, por quê? Porque são pouquíssimos os consulados onde você consegue de forma irregular, estando de forma irregular, dar entrada na sua nacionalidade não estando no Brasil, ok? Bom, dito isso, o que você pode fazer para solicitar a sua nacionalidade? Tá? Morando legalmente fora do Brasil, você precisa verificar qual é o consulado da Espanha responsável pelo lugar onde você mora. Então, se você mora, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai pesquisar como Demarcación Consular de Espanha en Estados Unidos. E aí você vai encontrar quais são os consulados e a demarcação consular, que é a delimitação das regiões responsáveis, das regiões que cada consulado da Espanha é responsável aí no país onde você vive. Encontrando esse consulado, tá? Aí você vai poder solicitar normalmente a sua nacionalidade nesse consulado responsável pela região onde você mora, nesse país fora do Brasil, ok? Porém, há um detalhe. A Lei da Memória Democrática, ela menciona, numa das cláusulas dela, que são as normas de competência, na verdade isso está nas instruções normativas publicadas no Boletim Oficial do Estado, tá? E sobre as regras de competência e análise, menciona que o interessado pode solicitar a nacionalidade dele no local de residência. Porém, o processo sempre vai ser enviado para o registro civil do consulado do local de nascimento. Portanto, se você, por exemplo, vai dar entrada na sua nacionalidade em Miami, tá? Porque você está residindo na demarcação consular do consulado da Espanha, que é responsável pela região de Miami, e você nasceu no Rio de Janeiro, então o seu processo vai ser aberto em Miami, eles vão montar todo o dossiê e vão enviar isso de forma eletrônica para o registro civil do consulado do seu local de nascimento, nesse exemplo, no caso, Rio de Janeiro, e o seu processo vai ser finalizado ali. Isso não tem como evitar, ok? Porque isso está previsto nas instruções publicadas no Boletim Oficial do Estado, que é o órgão responsável aqui pela divulgação das leis aqui na Espanha, ok? Então, na verdade, fica muito simples, porque se você entrar no site do consulado do local onde você mora no estrangeiro, no exterior, e escolher ali Servicios Consulares, Nacionalidade por Lei de Memória Democrática, escolher as opções, tá? Nessa ordem, você vai encontrar toda a lista de documentos e as instruções aplicadas para o consulado do local onde você está vivendo. E aí basta você seguir esses procedimentos para pedir o seu atendimento, para juntar os documentos e esperar o consulado responder com a data do seu atendimento, ok? Lembrando sempre que o seu processo vai ser enviado para o consulado, o registro civil do consulado do seu local de nascimento. Bom, muito bem. Agora, um detalhe muito importante. Se você está morando fora do Brasil e vai apresentar a sua solicitação em um consulado da Espanha, que não seja em países como Portugal, por exemplo, onde também se fala o português, então você precisará traduzir todas as certidões brasileiras para o espanhol. E essa tradução, ela precisa ser feita por um tradutor juramentado. O que significa isso? Aqui na Espanha existe uma lista de tradutores juramentados. O governo basicamente cadastra tradutores que são reconhecidos pelo governo espanhol para fazer traduções dos distintos idiomas ao espanhol, do francês ao espanhol, do português ao espanhol, ok? E você precisa
obrigatoriamente que essa tradução seja feita por um desses tradutores juramentados. Se você pedir que outra pessoa qualquer faça a tradução, o documento não vai ter validade. E inclusive, por exemplo, se eu não me engano, no Brasil, o órgão responsável pelas traduções feitas ao português, tá, é a JUSESP. Não adianta você pagar um tradutor da JUSESP traduzir do português para o espanhol, porque não vai ter validade. A JUSESP é o órgão responsável por traduções no Brasil. Então você precisa que essa tradução seja feita por um tradutor juramentado. Nesse sentido, eu queria recomendar para vocês um serviço muito interessante, que é o serviço da empresa We Translate On Time. E é uma empresa onde você consegue fazer a solicitação das suas traduções diretamente online. Eles trabalham muito rápido. Eu dei uma olhadinha também nas críticas aí no Google e outras páginas. Eles têm muito boas críticas positivas do serviço deles. Então a gente está recomendando para vocês por quê? Porque se você precisar de uma tradução, você pode ir direto na página deles. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o endereço da página. Você pode solicitar essas traduções, tá? Todo o serviço é feito de forma eletrônica, você vai enviar os documentos em PDF para eles, eles vão fazer a tradução e vão enviar para vocês primeiro em PDF e depois também enviam o documento físico para você poder apresentar aí no consulado, seja para o trâmite da Lei da Memória Democrática ou qualquer trâmite de estrangeiria que você for fazer e precise de uma tradução. Porque, como eu disse para vocês, sempre que você apresenta um trâmite, nacionalidade, imigração, que não seja diretamente no consulado da Espanha no Brasil ou em Portugal, no caso de brasileiros, você vai precisar de uma tradução juramentada. Então acessa a página deles aqui, dá uma olhadinha como são os serviços deles, ok? Eles trabalham com agilidade, todos os tradutores são juramentados, estão nessa lista, então o serviço é exatamente o que você precisa. E eu vou deixar um código especial aqui de desconto, para que você tenha um desconto especial quando você contratar o serviço com a empresa We Translate On Time, ok? Bom, então isso por uma parte, a questão de como proceder e atenção com a tradução, tá? Você vai precisar da tradução juramentada. Muito bem, agora um detalhe importante, muita gente está preocupada por causa do prazo, porque num primeiro momento essa Lei da Memória Democrática, pelo menos a disposição adicional 8ª, que é a que trata da questão da nacionalidade, ela vai estar vigente até outubro de 2024. E muita gente está com medo por causa desse tempo, porque o tempo é curto. Então existe uma notícia que muita gente já está noticiando como foi prorrogada, na verdade ainda não, mas algumas semanas atrás, umas 2 semanas atrás, num desayuno informativo, um café da manhã informativo, uma sessão de imprensa aqui, uma coletiva de imprensa aqui na Espanha, um dos ministros do Conselho de Ministros da Espanha anunciou o interesse do governo espanhol em prorrogar a Lei da Memória Democrática até outubro de 2025. Por enquanto isso ainda não foi aprovado pelo Conselho de Ministros, tem que passar pelo Conselho de Ministros e ser aprovado, mas evidentemente se isso foi sinalizado já numa sessão coletiva de imprensa, possivelmente isso vai acontecer. Então, vamos ficar aí atentos ao desenrolar dessa história e quando realmente isso for comprovado, for confirmado e for divulgado, a gente vai avisar vocês aqui também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique atento se você está morando no estrangeiro, você já sabe agora como solicitar a sua nacionalidade pela Lei da Memória Democrática. E apesar de que aqui no canal, como eu disse, a gente tem muito conteúdo grátis para você fazer o processo sozinho, muitas pessoas têm contratado o serviço da nossa assessoria Espanha Já, porque tem gente que simplesmente não tem tempo para levar esse processo, preencher todos os formulários, revisar os documentos, ou simplesmente tem insegurança, tem medo de cometer algum erro e, como isso é uma lei temporária, perder a oportunidade de recuperar as origens e a nacionalidade espanhola. Se esse for o seu caso, contata com a gente. Eu vou deixar aqui o e-mail para você entrar em contato com a assessoria Espanha Já, nossa assessoria, contato@espanhajá.com, para que a gente possa fazer um orçamento para você, no seu caso, que você possa recuperar a sua nacionalidade espanhola. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!